Há uma linha muito fina entre guiar e dominar, entre ensinar e controlar, entre curar e manipular. E é nessa linha quase invisível que muitos se perdem, inclusive aqueles que se dizem despertos. Nem toda luz vem de Deus. Algumas vêm do ego travestido de iluminação. E o mais assustador é que o brilho é tão forte que cega quem ainda busca redenção. Joe Dispenza ensina que a energia segue a intenção, e é por isso que tantos mestres espirituais conseguem seduzir mentes e corações. Eles dominam a linguagem da energia, do campo quântico, da consciência. Sabem tocar na dor certa, na ferida exata, e fazem isso com palavras suaves, voz calma e presença magnética. Mas o que muitos não percebem é que por trás dessa serenidade aparente existe uma estrutura de poder, um controle invisível que se sustenta na dependência emocional e energética de quem o segue. O guru narcisista não te obriga, ele te convence. Não te prende com correntes, te aprisiona com conceitos. Ele se apresenta como um espelho da tua própria luz, mas aos poucos te faz acreditar que precisas dele para brilhar. E é assim que o engano se instala, de forma sutil, espiritual, quase divina. Ele fala de amor, mas te ensina obediência. Fala de fé, mas cultiva medo. Fala de despertar, mas exige submissão. Joe Dispenza fala que a verdadeira expansão espiritual é autonomia energética. E é justamente essa autonomia que o guru narcisista mais teme. Porque quanto mais desperta você se torna, menos ele te controla. Por isso, ele se disfarça de guia, mas age como dono. Ele quer ser canal de Deus, mas acaba querendo ser Deus para você. E quando você começa a pensar por conta própria, ele te chama de rebelde. Quando questiona, te acusa de estar na mente. Quando se afasta, diz que você perdeu a vibração. Mas, na verdade, é o oposto. É nesse afastamento que você começa a vibrar liberdade. O narcisismo espiritual é o tipo mais perigoso de manipulação porque se alimenta da tua pureza. Não é o mal que se impõe, é o mal que se infiltra no bem. Ele te convence de que está te libertando, enquanto te amarra com cordas feitas de ensinamentos. Te faz sentir que sem ele você perde o caminho. E quando você tenta sair, ele te culpa dizendo: o ego está te dominando. Mas o que realmente te domina é o medo de decepcioná-lo. O medo de não ser mais digno de um amor que nunca foi teu. Joe Dispenza ensina que ninguém pode te curar, apenas te lembrar do teu próprio poder. Mas o guru narcisista não quer te lembrar, quer te substituir, quer ser o mediador entre você e o divino. Quer que o teu progresso dependa das bênçãos dele, e é assim que o sagrado se torna comércio e a fé vira palco. Ele transforma o caminho espiritual num sistema de validação. E quanto mais você busca a aprovação, mais se afasta da própria essência. O disfarce é perfeito, porque ele fala as palavras certas: desapego, vibração, missão de alma, cura do ego, frequência elevada. Tudo parece coerente, e é justamente por isso que você acredita. Mas se prestar atenção a um padrão oculto, tudo gira em torno dele: o mestre, o canal, o iluminado. A tua energia se desloca para fora, e ele passa a ser o centro do teu universo espiritual. O que antes era oração, agora é idolatria. E a idolatria sempre exige sacrifício. Joe Dispenza fala que a coerência entre o coração e a mente é o estado mais alto da consciência. Mas o guru narcisista separa os dois. Te faz sentir, mas impede que penses. Porque quem sente sem pensar se entrega, e quem pensa sem sentir se culpa. Ele te deixa nesse limbo, dividido entre a devoção e o medo de errar. É assim que ele te controla, fazendo-te acreditar que qualquer pensamento contrário à voz dele é baixa vibração.
O narcisismo espiritual é um espetáculo. Há música suave, há palavras amorosas, há rituais, há choro, há êxtase, mas por trás do cenário há um roteiro antigo, o da dominação travestida de luz. E é por isso que tanta gente confunde presença com poder. O guru sabe que, enquanto você sentir que precisa dele, ele continuará existindo em ti, porque o narcisista não quer apenas seguidores, quer fiéis, quer energia emocional que o alimente e te dá migalhas de iluminação em troca. Joe Dispenza ensina que a mente consciente desperta é o maior milagre da alma, e é esse milagre que o guru teme. O dia em que você vai perceber que nunca precisou dele para falar com Deus. Porque Deus não fala através de intermediários, fala dentro de ti. E a tua intuição é o canal mais puro que existe. Mas ele sabe que se você descobrir isso, o império dele desaba. Então ele te convence de que sair é se perder. Mas sair, na verdade, é se encontrar. O guru narcisista se nutre da tua culpa, e quando percebe que você está se libertando, ele te chama de ingrata. Diz que você não entendeu a missão. Mas o verdadeiro mestre se alegra quando o discípulo o supera. E o falso mestre se desespera quando o discípulo o questiona. Essa é a diferença entre luz e sombra, entre guia e prisão. Joe Dispenza fala que a consciência que desperta muda a biologia, e você sente isso no corpo quando começa a se libertar. O peito abre, a respiração flui, o coração volta a bater em ritmo de paz. É o sinal de que a alma está voltando para casa. E a casa nunca foi o templo dele, sempre foi o templo em ti. Deus mora no silêncio e não no altar do ego. E quando você entende isso, o guru e perde o trono. Ele pode ainda tentar te culpar, te fazer sentir pequena, te chamar de perdida. Mas no fundo, o que ele sente é medo. Medo da tua autonomia, da tua clareza, da tua luz sem dependência. Porque quando você entende que a verdadeira espiritualidade é liberdade, o poder dele se dissolve no ar. Você não o odeia, não o teme, apenas o enxerga. E enxergar é o começo da cura. Comente: eu não sigo mais luzes emprestadas. A minha luz é suficiente. Se você sentiu que essa mensagem falou direto com a sua alma, então não ignore o chamado. O próximo passo da sua libertação está dentro do meu e-book, que está na descrição deste vídeo. Ali, eu te guio em um processo prático e profundo para reprogramar a mente, curar o corpo e restaurar o seu campo energético, para que ninguém nunca mais use a sua luz contra você. Não é apenas leitura, é um reencontro com o poder que Deus colocou em você. Clique no link da descrição e comece agora o seu processo de libertação. O mais perigoso dos enganos espirituais é aquele que vem embalado em amor, porque o amor é a linguagem que todos os corações entendem, e é por isso que o narcisista espiritual o usa como ferramenta. Ele fala de amor, mas é o tipo de amor que cobra, exige, mede e manipula. É o amor que não quer ver o outro livre, mas dependente. E é assim que a prisão começa, com palavras doces, promessas de cura e uma aura de sabedoria que mascara o controle. Joe Dispenza ensina que a energia da cura verdadeira vem da liberdade interior, mas o guru narcisista cria um sistema onde você nunca é livre o bastante. Sempre há um próximo curso, um novo ritual, uma nova técnica, uma nova purificação. Você nunca está pronta, e ele sempre tem a resposta. É um ciclo infinito de dependência espiritual. Quanto mais você busca a luz, mais ele te vende sombra. Porque a tua necessidade de evolução é o combustível do império dele. O narcisista espiritual entende a psicologia da fé. Ele sabe que quem busca cura está vulnerável, que quem busca Deus está aberto, e que quem busca sentido aceita dor se acreditar que é caminho. E ele usa exatamente isso.
Ele não te força a obedecer, te convence a acreditar. E o pior, você não percebe o controle, porque o controle é sutil. É o olhar que te aprova quando você concorda e te silencia quando você questiona. É o elogio disfarçado de bênção e a repreensão travestida de lição. É o sistema emocional de reforço que faz você querer agradar, não por medo, mas por fé. Joe Dispenza fala que a mente condicionada se torna prisioneira da emoção que repete, e é isso que o guru narcisista instala, uma prisão emocional. Ele te ensina a sentir culpa por pensar diferente, vergonha por duvidar, medo por se afastar, e quando o medo se mistura com fé, o discernimento morre. Você começa a confundir voz interior com voz do mestre, e aos poucos a tua intuição se cala. Esse tipo de narcisismo é o mais sofisticado, porque ele se veste de luz. O guru fala de humildade, mas exige adoração. Fala de amor incondicional, mas condiciona a tua presença à submissão. Fala de Deus, mas se coloca entre você e Deus. E o mais trágico é que muitos desses líderes acreditam realmente ser canais divinos. Mas ser canal não é possuir, é servir. E quem serve, liberta. Quem quer possuir, aprisiona. Joe Dispenza ensina que a verdadeira consciência não precisa de intermediários, e é por isso que o despertar é solitário. O caminho da consciência é entre você e Deus. Ninguém mais cabe nesse espaço. Mas o guru teme esse encontro, porque sabe que quando você o tiver, nunca mais precisará dele. Por isso, ele cria doutrinas que reforçam o medo. Medo de errar, medo de cair na baixa vibração, medo de atrair o negativo. E enquanto você tem medo, ele tem poder. Ele se alimenta do teu medo travestido de fé. E quanto mais você tenta evoluir, mais ele te prende. Porque a evolução que ele ensina é um ciclo sem fim, desenhado para te manter girando em torno da autoridade dele. Ele se torna o eixo, e o teu eixo interior desaparece. E quando o eixo da tua alma se perde, até Deus parece distante. Joe Dispenza fala que a energia segue o foco, e o foco que era para estar em Deus é desviado para o homem. E é isso que o torna guru, não o conhecimento, mas a idolatria. Ele não precisa te dominar fisicamente, basta dominar tua narrativa interna. Ele entra nas tuas crenças, nos teus medos, nas tuas orações. E o resultado é devastador. Você começa a achar que se afastar dele é se afastar de Deus. Mas Deus nunca se esconde atrás de ninguém. Deus é a voz que sussurra dentro do silêncio, não a que grita do altar. O narcisista espiritual também entende o poder da comunidade. Ele cria grupos, círculos, rituais coletivos, e o que poderia ser sagrado se transforma em rede de controle. A energia coletiva vira massa de manobra. Os seguidores passam a se vigiar, a repetir frases prontas, a defender o mestre como se fosse verdade absoluta. E quem questiona é tratado como traidor. Mas quem realmente desperta não é quem repete, é quem reflete. Joe Dispenza fala que a mente desperta quebra o ciclo da hipnose social, e é isso que começa a acontecer quando você decide se afastar. No início, dói, você sente culpa, medo, confusão, sente que está atraindo algo maior, mas o que você está atraindo não é a luz, é a prisão. E quando a culpa passa, vem a paz. E a paz é o sinal inequívoco de que Deus aprovou a tua saída. Você começa a orar diferente. Não mais pedindo aprovação, mas direção. Não mais buscando sinais, mas sentindo presença. E a presença que chega é leve, silenciosa, limpa, porque a voz de Deus não exige, convida. Ela não te humilha, te ergue. Não te cobra fé, te devolve liberdade. Joe Dispenza ensina que quando a energia muda, o corpo responde, e você sente isso fisicamente. Os ombros relaxam,
o coração desacelera, o ar volta a entrar nos pulmões. Você percebe que o peso que carregava não era culpa, era cativeiro. E quando o cativeiro cai, a alma volta a ser templo. O guru pode continuar pregando, chamando, seduzindo. Mas agora você escuta com discernimento, sente o vazio nas palavras que antes pareciam divinas e entende, o poder que ele dizia possuir sempre esteve em você. Deus nunca terceirizou a tua conexão. A voz que você buscava lá fora era a tua própria consciência, tentando te lembrar quem é o verdadeiro mestre. Joe Dispenza fala que a consciência é o ponto de reconexão com o campo quântico, e é exatamente isso que acontece quando você se liberta. O campo se reorganiza. Você deixa de ser satélite e volta a ser sol. A tua energia não orbita mais em torno de um homem, mas em torno de Deus. E é aí que a tua vida começa de verdade. O guru não suporta esse tipo de liberdade. Ele te chamará de perdida, de ingrata, de negativa. Mas ele sabe que o teu olhar mudou, que a tua vibração mudou, que a tua alma o enxerga. E o narcisista, quando é visto, perde o poder, porque o poder dele sempre esteve na tua cegueira. Comente: eu não busco mais mestres, eu sigo a voz de Deus em mim. No início, o silêncio assusta. Depois de sair do ciclo da manipulação espiritual, a primeira coisa que se sente é o vazio. Sem o guru, sem as vozes externas, sem os rituais diários, parece que algo dentro de você morreu. Mas o que morreu não foi a tua fé, foi a ilusão, foi a dependência, foi a necessidade de um intermediário entre você e Deus. Joe Dispenza ensina que toda transformação exige o colapso da velha identidade. E é exatamente isso que acontece agora. A mulher que um dia buscou salvação fora de si começa a perceber que Deus sempre esteve dentro dela, esperando o momento em que ela pararia de procurar. O guru prometia acesso à luz, mas Deus sempre foi a própria luz. E essa luz não se compra, não se pede, não se segue, se vive. No começo, a tua mente ainda tenta reproduzir o padrão antigo. Você sente culpa por não participar dos rituais, medo de estar sem vibração, dúvida se está fazendo certo. Mas cada vez que o medo aparece, uma voz suave sussurra: confie. Não é a voz do mestre, não é a voz de um homem, é a voz de Deus, simples, silenciosa, presente. E essa voz te cura sem alarde. Joe Dispenza fala que a coerência entre o coração e a mente cria harmonia no campo, e é isso que começa a florescer. Você deixa de viver pela aprovação e passa a viver pela intuição. A oração, antes cheia de pedidos, agora é só presença. O louvor, antes dramático, agora é silêncio. O amor, antes condicionado, agora é entrega. E nessa entrega, o teu espírito floresce. O que o narcisista espiritual roubou de ti não foi fé, foi confiança. E Deus começa a devolvê-la aos poucos, através de pequenos sinais, uma paz que surge sem motivo, um abraço inesperado, um pôr do sol que parece conversar contigo. Deus fala assim, com simplicidade. Ele não precisa de palcos nem de microfones. Ele sussurra, e quem aprendeu a ouvir o barulho do guru precisa de tempo para reaprender a escutar o silêncio de Deus. Joe Dispenza ensina que o corpo guarda a memória da emoção, e por isso o processo de cura é físico também. As lágrimas que caem agora não são de dor, são de limpeza. A respiração se aprofunda. O peito, antes apertado, se abre. A ansiedade diminui. Você percebe que a energia que antes te drenava agora circula livre. Porque quando a alma se reconecta à fonte, o corpo obedece. Você começa a entender o que realmente significa Deus habita em mim. Não é metáfora, é literal. É sentir a presença dele nas decisões, nas palavras, nos silêncios.
Você deixa de procurar mestres e começa a atrair sabedoria. Deixa de pedir direção e começa a caminhar em paz. A fé que o guru condicionava agora é fé que flui. E é assim que Deus te reeduca, tirando o barulho para que a tua própria voz se torne oração. Joe Dispenza fala que a verdadeira libertação acontece quando o observador se separa da experiência. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz contigo. Ele te coloca como observadora da dor que viveu. Não mais vítima, não mais seguidora, mas testemunha. Você começa a enxergar o passado com compaixão. Não se odeia por ter acreditado, não se envergonha por ter confiado. Você entende que só quem tem coração puro é enganado por falsas luzes. E que Deus não te condena por ter se perdido. Ele te honra por ter voltado. A reconstrução é lenta, mas divina. Cada oração é um tijolo, cada lágrima é um batismo e cada silêncio é um altar. Você não precisa mais de guias externos, porque agora o Espírito é teu mestre e ele te ensina de dentro para fora. Ele não te exige, não te mede, não te controla. Ele apenas te ama. E é esse amor, leve e constante, que cura as cicatrizes deixadas pelo controle espiritual. Joe Dispenza ensina que a vibração da gratidão é a mais próxima de Deus. E é nessa vibração que você começa a viver. Gratidão pelo que doeu, pelo que se quebrou, pelo que te libertou. Você entende que o guru foi apenas um personagem no roteiro da tua ascensão. Ele acreditava ser o canal, mas você era a fonte, e Deus permitiu o engano apenas para que a tua luz se tornasse consciente de si mesma. Agora, a fé não é mais um teatro, não é performance, não é aparência, não é doutrina, é vida. Você acorda, respira e já está orando. Cada gesto é oração, cada pensamento é semente. E a mulher que um dia foi escrava do guru, agora é mestra de si mesma. Não porque ensina, mas porque vive o que aprendeu. Joe Dispenza fala que quando a vibração da mente muda, o universo responde, e é isso que acontece. As pessoas certas chegam, as erradas se afastam, as oportunidades se abrem, a energia flui. E o que antes era ferida, agora é missão. Deus começa a usar a tua voz como cura. As palavras que antes eram submissão, agora são libertação. O mesmo coração que foi manipulado agora é canal. E onde você fala, a verdade entra. Você se torna o que o guru nunca foi. Um exemplo de amor verdadeiro. Amor que não cobra, não exige, não possui. Amor que apenas é. E esse amor, quando vibra, cura. Porque o Espírito Santo, quando encontra uma alma restaurada, a transforma em ponte. E tudo o que passa por ela floresce. Comente: eu não sigo mais o Mestre. Eu sigo a voz de Deus dentro de mim. E se essa mensagem falou com o teu coração, se inscreva no canal, porque vamos encerrar essa série mostrando como Deus transforma quem foi enganado em canal de luz e como a mulher restaurada se torna guia, não por ego, mas por presença divina. No fim, você percebe que nunca foi sobre ele, nem sobre o guru, nem sobre o engano, nem sobre a queda. Foi sobre o que Deus estava fazendo dentro de você enquanto tudo desmoronava. A prisão era o palco, o falso mestre era o espelho. E a libertação era a lição. Joe Dispenza ensina que a consciência desperta transforma até o trauma em frequência de poder. E é isso que começa a acontecer agora. A mulher que um dia chorou pela perda da fé, hoje ora com autoridade. O mesmo silêncio que antes parecia vazio, agora é presença. E a presença é Deus, vivo, real, íntimo. Você sente. Não precisa mais que ninguém te diga como ele fala, porque agora você ouve. O guru te ensinou a procurar luz em palavras, mas Deus te ensinou a encontrá-la no silêncio. O guru te ensinou a buscar milagres externos, mas Deus te mostrou
que o maior milagre é existir em paz. O guru te ensinou a obedecer, mas Deus te ensinou a discernir. E discernimento é a marca de quem amadureceu espiritualmente. Joe Dispenza fala que a mente e o coração em coerência criam o campo da manifestação divina, e o teu campo agora vibra a verdade. Não há mais medo, não há culpa. Você se movimenta com leveza, fala com clareza, vive com propósito. O que antes era caos agora é direção. O que antes era prisão agora é altar. Porque quando a alma se reconecta ao espírito, até as ruínas viram templo. E é esse templo que você se tornou. Deus mora em ti, não como visita, mas como morada. A tua voz é dele, o teu olhar é dele, o teu coração é dele. E tudo o que um dia tentaram usar contra ti, a tua sensibilidade, a tua empatia, a tua fé, agora são tuas armas de luz. O que um dia te fez vulnerável agora te faz poderosa. Porque o Espírito Santo não te restaurou apenas para te consolar, mas para te enviar. Joe Dispenza ensina que a vibração da compaixão é a mais próxima do estado de iluminação, e é nessa frequência que você vive agora. Você não odeia o guru, não o amaldiçoa, não o expõe. Você o abençoa à distância, porque entendeu que o verdadeiro poder está em não reagir, mas transcender. E transcender é amar sem voltar, é perdoar sem permitir retorno, é libertar o outro dentro de ti. Deus te tira da prisão não apenas para te libertar, mas para te ensinar a abrir cadeias. E é isso que a tua história faz agora. Você se torna voz para quem ainda está preso, canal para quem ainda busca, fé viva para quem perdeu a fé. A tua dor virou mensagem e a tua mensagem virou cura. Joe Dispenza fala que a mente reprogramada cria nova realidade e a tua nova realidade é sagrada. Você atrai paz, colhe propósito, espalha discernimento. E o mais bonito é que você já não precisa provar nada, apenas ser, porque a tua energia fala antes das tuas palavras. Onde você chega, a atmosfera muda. Onde você ora, o ambiente se alinha. Onde você silencia, Deus age. O guru queria que você acreditasse que sem ele não existia luz. Mas hoje você é a prova viva de que a luz verdadeira nunca dependeu de ninguém. Ela estava em você o tempo todo, coberta por doutrina, culpa, medo e idolatria. E quando tudo isso caiu, o que sobrou foi o que sempre foi eterno, o Espírito de Deus em ti. Joe Dispenza ensina que a gratidão é o sinal de que a cura se completou, e é isso que você sente agora. Gratidão, não pelo que aconteceu, mas pelo que isso despertou. Porque o engano foi o solo fértil onde germinou tua sabedoria. E o deserto foi o caminho por onde Deus te fez florescer. Agora você entende o mistério. O guru não era um obstáculo. Era o instrumento que Deus usou para te mostrar o que acontece quando se busca fora o que só se encontra dentro. E quando você compreende isso, não há mais mágoa, só missão. Você foi ferida por falsos profetas para se tornar testemunha da verdade. E é por isso que a tua presença hoje tem peso espiritual, porque foi forjada na dor, purificada na fé e ungida pela verdade. Joe Dispenza fala que quando a consciência se alinha com o amor, o impossível se torna natural. E é isso que se manifesta agora na tua vida. As bênçãos que antes pareciam distantes começam a chegar naturalmente. Porque você não vibra mais falta, vibra plenitude. E o universo, que é a extensão da mente divina, responde à tua nova vibração. Coerência, luz, propósito, fé. Você não é seguidora, é portadora. Não busca mais a verdade. Você é a verdade encarnada na tua história. O que o guru distorceu, Deus restaurou. E o que o guru usou para te ferir, Deus usou para te enviar. Agora você caminha em paz, e onde passa cura.
O teu olhar não julga, compreende. A tua voz não ensina, desperta. E a tua presença não exige, inspira. Porque a mulher que um dia se ajoelhou diante de um homem agora se curva apenas diante de Deus. Comente: não sou seguidora, sou templo da verdade. E se essa mensagem tocou o teu espírito, se inscreva no canal, porque aqui cada ferida é transformada em sabedoria e cada lágrima é convertida em luz. Quer aprofundar tua reprogramação espiritual? O meu e-book está na descrição. Um guia completo para restaurar tua energia, fortalecer tua mente e alinhar tua fé ao poder divino. Clique no link e comece agora a viver o novo, o caminho da consciência, da liberdade e do verdadeiro amor de Deus.